Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Olá, tudo bem por aí? Está no ar o programa A Voz da Profecia, sempre muito contentes, tanto eu como o quarteto e todos os amigos que trabalham para que esse programa chegue até você, contentes, felizes, alegres e agradecidos a Deus pelo privilégio de realizarmos esse trabalho que tem como objetivo glorificar ao Senhor, levando você a um encontro mais profundo e real com o nosso bendito Criador e Salvador. Aqui na Voz da Profecia e em toda a rede Novo Tempo, o nome de Deus é sempre glorificado, porque nós o reconhecemos sim como Criador bendito. O Deus eterno, o Deus único, o Criador dos céus, da terra e de todo o universo, e também, por sua infinita graça, Ele é o nosso maravilhoso Salvador. Que você também tenha essa mesma certeza, essa confiança e viva guiado nessa direção, na direção do Senhor, porque quem tem Deus no coração, ainda que passe por reveses, problemas e dificuldades, mas sabe de onde veio, onde está e para onde vai. Em Deus encontramos nossa origem e nossa identidade. Em Deus está o propósito, o sentido, a razão da vida, e em Deus também está o nosso destino, o nosso futuro, e eu posso assegurar que há um futuro glorioso para aqueles que amam a Deus e creem nele. Em nome de Jesus Cristo, permaneça firme no seu Deus, não se afaste dele por razão alguma. E para ajudar você nesse propósito, eu tenho aqui uma revista muito linda, a revista Marcadas pela Fé, a história de 8 mulheres citadas na Bíblia, que são para nós exemplo de pessoas dignas, honestas e, acima de tudo, mulheres confiantes em Deus. Estamos no mês das mulheres, né? Dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, então vamos fazer todo esse mês de março, um mês de homenagem às mulheres, e aliás, é justo que elas sejam homenageadas todos os meses, todos os dias. Afinal de contas, elas são tão fofinhas, não é? Claro que elas têm uns probleminhas, afinal de contas, né? É gente como a gente, mas elas têm muitas virtudes e são lindas, e o que seria da gente, o que seria dos homens se nós não tivéssemos, se nós não convivêssemos com pessoas tão queridas como as mulheres. Deus abençoe você, mulher. E olha, para você ficar uma mulher ainda mais firme em Deus e mais virtuosa, receba essa revista. Quem disse que histórias de fé são coisas do passado? Essa revista aqui, a revista Esperança Marcadas pela Fé, está aqui para lhe mostrar que a força das mulheres bíblicas ainda pode impactar a sua vida hoje.
Você vai conhecer através desse estudo histórias como de Débora, uma juíza que libertou seu povo com sua fé inabalável. História de Ruth, que com lealdade e coragem ela transformou o seu destino. São relatos profundos que mostram como a fé pode mover montanhas e o melhor, essas histórias podem ajudar você a superar os seus obstáculos. Você não pode ficar de fora dessa. Liga para a gente, tá bem? O telefone está aí. É o número 0 operadora 12 21 27 31 21. E eu não estou aqui lhe vendendo a revista, tá bom? Eu estou lhe oferecendo. Você não vai adquirir, você vai apenas solicitar. Porque a revista é inteiramente gratuita, ok? Telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou você manda uma mensagem de texto pelo WhatsApp número 12 98244 4449. Diga, eu quero essa revista maravilhosa, Marcadas pela Fé. E essa revista em poucos dias estará nas suas mãos para que você possa se inspirar com a história dessas mulheres maravilhosas. Hora de música, o Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar. Canção suave e linda. Ouça agora, Arautos do Rei, Achei a Graça. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somaram-se em favor de graça a Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. É graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir, louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu, a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida.
graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Achei a graça dessa vida. Graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. É assim mesmo, tudo pela bendita graça do Senhor. A graça é o favor imerecido que Deus concede a nós pecadores. O que nós merecemos por conta dos nossos pecados é a morte, mas o Senhor estende sua graça sobre nós. Você conhece a história, a mais linda história de amor de todos os tempos. O Filho de Deus tornou-se homem e veio aqui sofrer o nosso castigo. Veio aqui para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo é a própria personificação da graça divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Que você e eu, nós todos aproveitemos e desfrutemos essa graça bendita. Que nós declaremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E vivamos assim, na direção de Deus. É assim que você desfruta a graça do Senhor. E um dia, por essa bendita graça, nós todos alcançaremos a eternidade, porque este é o propósito maior de Deus para a vida de todos os seus filhos. Eu quero, antes de chamar o intervalo, lhe oferecer algo muito especial. Há pouco lhe mostrei a revista Esperança, Marcadas pela Fé. Agora eu quero lhe oferecer uma reflexão bíblica diária. Um videozinho de 5 minutos no máximo, que eu tenho tido o prazer de gravar e disponibilizar para você. Esse é um projeto aqui da Novo Tempo, da web da Novo Tempo, chamado Este Dia com Deus. Se você desejar receber esses vídeos de 5 minutos diários, diretamente no seu celular, é só você acessar esse site, novotempo.com/Este Dia com Deus. Está vendo aí? novotempo.com/Este Dia com Deus. Você vai preencher um pequeno cadastro e a Novo Tempo vai enviar para você todos os dias esses vídeos. Como eu disse, são reflexões bíblicas, tá bom? De no máximo 5 minutos. Você que já assiste aqui uma vez por semana o programa A Voz da Profecia, eu estou me oferecendo para estar com você agora todos os dias. Não sei se você vai aguentar, se você vai suportar, se você vai ter essa paciência, mas se você tiver, para mim será uma alegria compartilhar com você todos os dias um pouquinho da palavra do Senhor. Hora do intervalo, é curtinho, eu já volto. Você já viu o título aí? Maldade e hipocrisia, bondade e graça. Fica esperto, eu já volto. Ele vai fazer de mim
um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, vou vencer. Ok, estamos juntos, esse é o programa A Voz da Profecia e esse é o momento especial quando nós refletimos num tema bíblico e é sempre um prazer, na verdade uma grande honra, compartilhar com você todas as semanas aqui a Palavra de Deus. Vamos orar pedindo a bênção do Pai? Senhor, estamos aqui e te pedimos, abençoa-nos nessa hora, para que Tua Palavra possa chegar com força e nos alimentar, nos fortalecer, nutrir os Teus filhinhos, para que sigamos no Teu caminho por todos os nossos dias. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos pensar num momento vivido por Cristo, um momento assim bem delicado, bem dramático, mas que tem lições espirituais para nós muito significativas. Vamos pensar na história de uma mulher anônima, condenada pelos homens, mas perdoada por Deus. O título dessa narrativa bíblica, na minha Bíblia, está assim, A Mulher Adúltera. Mas eu prefiro A Mulher Perdoada. Porque a ênfase da narrativa não está no erro humano, e sim na graça perdoadora e transformadora de Deus, graça que apaga nosso passado infeliz e nos dá o direito de uma vida nova e vitoriosa. O relato está no Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 1 até o verso 11. Tem uma coisa curiosa em relação a isso que eu quero compartilhar com você. Talvez na sua Bíblia, desde João capítulo 7, verso 53, até o capítulo 8, verso 11, talvez todo esse texto esteja entre colchetes. Isso indica que essa narrativa ela não aparece em alguns manuscritos antigos, o que leva estudiosos, pessoas, a entender que esse texto não faz parte do original escrito por João. No entanto, a maioria dos eruditos bíblicos, os pesquisadores mais profundos, como por exemplo F.F. Bruce, a maioria afirma que sim, que esse texto faz parte do original. Bruce diz assim, é um fragmento de material autêntico do Evangelho. E eu não tenho dúvida de que a narrativa está em plena harmonia com o que Jesus fez e ensinou. E é interessante que o capítulo 8, ele começa com acusadores querendo apedrejar uma mulher flagrada em adultério. E termina com uma tentativa frustrada de apedrejar o próprio Cristo. A gente pode dividir o ministério pastoral de Jesus aqui nesse mundo em 3 períodos: o anonimato, a popularidade e a oposição. Eu disse anonimato, popularidade e oposição. Em João, nós temos pouco das fases de anonimato e popularidade, e mais desse período de oposição que Jesus teve que enfrentar, em especial nos últimos meses do seu ministério, quando os inimigos de Cristo não só o criticavam e confrontavam, mas estavam buscando ocasião para matá-lo. No capítulo 7, você pode verificar aqui, acontece a festa dos tabernáculos, quando os judeus, por 7 dias,
eles ficavam em tendas, lembrando que eles viveram assim quando saíram da escravidão egípcia. A festa era um memorial de gratidão pelo livramento nacional. E era também uma ocasião anual de alegria ao final de cada colheita. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Jesus pregava ali no templo, ensinava o Evangelho, o reino de Deus para as pessoas. E aí as opiniões, o texto bíblico diz que elas se dividiram. Porque uns diziam assim, ele é o Cristo, mesmo sentido de ele é o Messias, aquele que foi ungido, escolhido e prometido para ser o nosso libertador, nosso Salvador, ele é o Cristo. Mas outros diziam assim, ele é um enganador. No entanto, diz a Bíblia que a maioria do povo estava crendo nele, estava crendo em Jesus. Então os líderes judaicos, preocupados, dominados por inveja, eles mandaram guardas para prender Jesus. E os guardas então foram buscá-lo, já que essa era a ordem. Mas quando aqueles homens vão buscar Jesus, eles ouvem sua pregação. Olha um pedacinho aqui da pregação, João capítulo 7. Eu leio os versos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os guardas vão prender Cristo e ouvem Jesus pronunciando em alta voz essas palavras tão profundas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo falava de uma nova e abundante vida, possível a todo aquele que crê nele. E aí os guardas voltaram, porém eles voltaram sem Jesus. E os líderes que os enviaram perguntam assim, ora, por que vocês não o trouxeram? Nossa ordem não foi clara, explícita, que vocês deveriam buscá-lo e trazê-lo aqui, porque vocês não o trouxeram? E a resposta dos guardas, jamais alguém falou como este homem. Apesar de serem guardas, acostumados a lidar com criminosos, com gente rebelde, gente difícil, apesar de ocuparem essa função, muitas vezes onde há necessidade de tratar as pessoas de uma forma muito forte, muito contundente, esses homens acostumados a lidar com esse tipo de gente, eles se deparam com Jesus, eles ouvem a pregação de Cristo, o coração deles é sensibilizado e eles voltam sem Jesus e dizem apenas, jamais alguém falou como este homem. Estavam impactados pela mensagem do Senhor. E aí os líderes religiosos disseram assim para eles, vocês foram enganados, nenhuma autoridade crê nele, só esse povo maldito, ignorante. E veja que agora, bem agora, uma autoridade se manifestou. Eu leio aqui, João 7, dos versos 50 a 53, está escrito assim, Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam, por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Quando os líderes dizem, nenhuma autoridade tem acreditado nele, só esse povo é ignorante, maldito. Nessa hora, Nicodemos, que era uma autoridade no meio deles, se levanta com esse questionamento. E Nicodemos diz, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo
e saber o que ele fez, fica evidente que pelo menos um deles, impressionado pela vida e pelos ensinos de Jesus, começa a crer nele. Por isso que Nicodemos se levanta em sua defesa. E aí eles trataram as palavras de Nicodemos com sarcasmo, mas eles sabiam que de fato não poderiam condenar Jesus sem antes ouvi-lo. E o protesto, assim, levou momentaneamente ao fim da reunião, da discussão do conselho. E o texto diz que cada um foi para a sua casa. Agora, João capítulo 8, versos 1 e 2, está escrito: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentando-se, os ensinava. Você percebeu o contraste? Enquanto o texto diz que cada um daqueles líderes vai para a sua casa, o capítulo 8 começa dizendo: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Cristo vai para o Monte das Oliveiras, seu refúgio de oração. Longe da agitação e barulho da cidade, longe do povo ansioso e de líderes invejosos e traidores, ali no Monte das Oliveiras, no seu refúgio de oração, Jesus podia se encontrar a sós com seu Pai, renovando suas forças espirituais. Mas o texto diz que logo de madrugada, o mestre vai ao templo e já começa a ensinar para as primeiras pessoas que aparecem ali. Mesmo que a festa tivesse terminado, Jesus vai ao templo ensinar aos peregrinos que ainda permaneciam em Jerusalém. Mas, subitamente, o seu ensino é interrompido. E eu leio agora, capítulo 8 de João, versos 3 a 6. Está escrito: Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Percebeu? Um grupo de escribas e fariseus aproxima-se, arrastando uma mulher que certamente estava aterrorizada, envergonhada, aflita, e eles acusam essa mulher de ter sido flagrada em adultério. Líderes com um comportamento desprezível, fazendo uma exibição pública e humilhante, tudo com a velada intenção de acusar Jesus de transgredir a lei dos judeus ou a de Roma. Porque se Jesus absolvesse a mulher, a inocentasse, ele seria acusado de desprezar a lei de Moisés. Por outro lado, se ele a declarasse digna de morte, ele seria denunciado aos romanos como assumindo uma autoridade que só aos romanos pertencia, de condenar alguém à morte. Era uma armadilha. Eles estavam mais interessados em acusar Jesus do que punir a mulher. De acordo com a lei, o marido é que deveria mover uma ação contra a mulher. Então o caso seria levado ao tribunal e as partes culpadas seriam punidas. Você pode verificar isso no livro de Levítico, capítulo 20, no verso 10. E também no livro de Deuteronômio, capítulo 22, no verso 22 também. Curioso é que o homem que adulterou com ela não foi trazido também e acusado. Por quê? Será porque ele foi liberado? Será que ele teria feito parte da trama? Isso nós não sabemos. O que nós sabemos é que em vez de julgar a mulher, Jesus julgou os juízes. Certamente o mestre se indignou com a forma como esses hipócritas trataram aquela senhora, condenando e humilhando alguém
em lugar de julgarem a si mesmos. Claro que o Senhor condenava o adultério e todo o pecado, inclusive a hipocrisia e o moralismo também, o desprezo aos semelhantes. Interessante é que, como se tivesse escutado a pergunta, aliás, como se não tivesse escutado a pergunta, Jesus, ele se inclinou, fixou os olhos no chão e começou a escrever na terra com o dedo. Esse é o único relato de Jesus ter escrito algo. A gente fica pensando, não é? O que será que Jesus escreveu? Segundo a tradição judaica, ali Jesus denunciou alguns pecados daqueles homens. Isso faz sentido, porque o Senhor lia o coração, Ele conhecia o caráter e a história de cada um, além do fato deles depois saírem com certa pressa, sem insistir mais na acusação, certamente que acusados pela própria consciência e com receio de que fossem revelados os seus segredos. Normalmente é assim. Os que mais acusam são os mais culpados. Você já reparou isso? Insisto. Normalmente é assim. Os que mais acusam são os mais culpados. Que pena. A tendência humana é condenar o pecador e amar o pecado. Mas graças a Deus que Ele não age assim. Nosso bendito Deus ama o pecador e odeia o pecado. Em seu infinito amor, Ele está pronto a perceber o arrependimento, a perdoar, animar e nos colocar no caminho da santidade e da salvação. Glória ao nome de Deus por tudo. Vamos seguir aqui na leitura, João capítulo 8, agora nos versos 7 a 9. Está escrito: como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Você notou que os acusadores, diante da aparente indiferença do Senhor, eles insistem na pergunta? E aí Jesus se levanta e diz as fulminantes palavras: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. De acordo com a lei, as testemunhas deveriam ser as primeiras pessoas a atirar uma pedra no condenado. Veja que o Senhor ele não ignorou a lei de Moisés, nem confrontou a autoridade de Roma. Jesus se inclinou então e continuou escrevendo no chão. Parece até uma forma de lembrá-los que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18. E também, talvez seria uma maneira de Jesus lembrar que Ele é Deus. Ou quem sabe, naquela hora, eles se lembrassem da advertência de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, verso 13. Está escrito assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados e o nome deles, aliás, todos aqueles que se afastam de ti, o nome deles será escrito no chão. Então, acusados pela própria consciência, eles foram saindo um a um e ficaram somente Jesus e a mulher. O texto é maravilhoso. Eu leio agora capítulo 8, versos 10 e 11. Levantando-se Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Também eu não a condeno. Jesus veio para buscar e salvar o perdido.
O prazer de Deus é perdoar e não condenar. O profeta Miqueias, lá no capítulo 7, há um texto tão lindo, diz assim: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Posso citar também Novo Testamento, Romanos 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso eu posso lhe afirmar hoje, há mais graça no coração de Deus do que pecado em sua vida. Acredite, não existe caso perdido para Deus. A grande vitória do inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, não é quando ele nos faz pecar, não é quando ele nos derruba. A grande vitória do inimigo de Deus é quando ele consegue convencer o pecador de que seu caso é um caso perdido. Quando o diabo consegue convencer o pecador de que ele não pode mais se levantar, que o seu caso está determinado para a derrota. Essa é a grande vitória do inimigo. Mas você precisa saber que mais forte é aquele que nos levanta do que aquele que nos derruba. É importante entender que nós também não podemos assim interpretar esse fato como assim um exemplo que Jesus não tratava o pecado com rigor, ou que ele desrespeitava a lei. Não se esqueça que para perdoar essa mulher e a todos nós, um dia ele teve que morrer pelos nossos pecados. E aí na sequência você viu, Jesus diz assim para a mulher: eu também não te condeno, vá e não peque mais. O perdão de Cristo não é uma desculpa para pecar. No Evangelho bíblico, todo pecador é amado e todo pecado é odiado. Todo pecador é recebido e todo pecado é resolvido. No verdadeiro Evangelho, nenhum pecador é rejeitado e nenhum pecado é acariciado. John Stott diz: a fé que aceita Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Eu gosto disso. Veja, a fé que aceita Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Eu sei que a palavra, que esse conceito, pecado, esse é um conceito visto como algo ultrapassado, obsoleto, retrógrado. Alguns até dizem que quando a gente fala sobre pecado, isso é um discurso de ódio, é fruto de preconceito. Mas como dizia Agostinho, se você crê no Evangelho apenas naquilo que você gosta e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Eu quero ler um texto mais antes de concluir. Está aqui bem no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Primeira carta escrita por João, o discípulo amado. No capítulo 3, eu leio os versos 7 a 9. Ouça bem isso aqui. Olha o que João diz para a gente. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Oh, é isso mesmo! Nós somos justificados, perdoados, para que sejamos santificados. A justificação pela fé produz santificação, produz santidade. O povo que Deus perdoa e salva, Ele também liberta e transforma. Alguém disse assim: a justificação é a obra de Deus ao tirar você da lama. A santificação é a obra de Deus ao tirar a lama de você. Por isso é que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por isso Jesus disse àquela senhora: filha, eu também não condeno você, agora vá e não peque mais. Vá viver uma vida nova, agora que você desfrutou o perdão divino, vá em paz. Você está perdoada do seu pecado, mas você também agora é chamada para viver fora do pecado, para ter uma nova vida, porque Deus nos recebe do jeito que a gente é, para nos deixar do jeito que Ele quer. Não se engane, a graça que não muda a sua vida também não lhe salva. Louvado seja o Senhor, porque a sua graça, bendita graça, nos salva. Eu quero então concluir com poucas palavras, até porque o tempo já está avançado. E eu quero citar um texto que também amo. Está na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 3. Carta aos Hebreus, eu disse capítulo 12, a partir do verso 1. Como eu amo esse texto. Esse aqui é um conselho precioso para todos nós, filhos de Deus. E felizes são aqueles que vivem, que seguem essa preciosa orientação do Senhor. O texto está aqui, Hebreus 12, a partir do 1º verso está escrito: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Portanto, aqui é o início da conclusão da carta aos Hebreus. Portanto, está escrito também nós que vivemos agora na era cristã, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas aqui, uma referência a homens e mulheres de Deus do passado que sofreram, lutaram, porém venceram. O conselho: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Porque lembre-se, o povo que Deus perdoa e salva, Ele também liberta e transforma, para que esse povo viva em santidade. Por isso a orientação: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E agora a mensagem: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vá, siga para frente, vivendo uma nova vida, vivendo em santidade. Foi isso que Jesus disse para a mulher: eu também não condeno você, agora vai, não peque mais. Vá viver uma nova vida. E qual o segredo para ter essa nova vida, para viver em santidade? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à direita do trono de Deus. E aí, considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Qual é o segredo da vitória? Olhar firmemente para Jesus. Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo continue a obra que Ele já iniciou na sua vida, para que nada e absolutamente nada lhe afaste do Senhor e da sua palavra. O quarteto já está pronto para cantar. E essa é uma canção linda e poderosa que proclama, anuncia a vitória de todo aquele que se humilha na presença de Cristo, por Cristo é perdoado e de Cristo recebe poder para ter uma nova vida. Ouça agora, Arautos do Rei, um vencedor.
Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair, vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé, um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer. Nessa graça vou vencer, vou
Estou falando agora para alguém que se sente derrotado, perdido, sem esperança. Essa canção do quarteto foi para você. Uma mensagem direta do coração de Deus para o seu coração. Por favor, não aceite essa ideia de que você é um derrotado, perdedor, que você está perdido, que para o seu caso não há esperança. Há mais graça no coração de Deus do que pecado na sua vida. Lembra das palavras de Paulo que eu citei? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há perdão para todos quantos queiram. Tudo o que você precisa é querer o perdão, reconhecendo o seu pecado, confessando a Deus e clamando por sua misericórdia. E mais, persevere todos os dias em buscá-lo, clamando a Deus para lhe capacitar com o poder do Espírito Santo para você viver em santidade. Maior é aquele que nos levanta do que aquele que nos derruba. Mais forte é aquele que ergue você do que aquele que joga você no chão. Se o diabo conseguiu lhe derrubar, clame no chão a Deus que te levante, e Ele vai te levantar, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor está pronto a conceder perdão e poder para que tenhamos vida nova. Eu abri aqui a minha Bíblia e vou ler apenas uns versinhos do Salmo 32, Salmo de Davi, um homem de Deus que em algum momento se afastou do Senhor e caiu profundamente no pecado. Davi diz assim nos primeiros versos do Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. E aí veja uma confissão de Davi, ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Mas aí Davi diz, verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Louvado seja o Senhor. Davi começa o salmo dizendo, feliz é aquele que recebe o perdão de Deus. Mas por algum momento eu fui infeliz, quando eu escondi meu pecado, quando eu tentei ocultá-lo e negá-lo. Mas quando eu decidi confessar o meu pecado ao Senhor, então Ele perdoou a minha iniquidade, a minha maldade. Por isso Davi podia dizer por experiência própria, bem-aventurado ou feliz, aquele que recebe o perdão de Deus. O perdão de Deus traz paz ao nosso coração e traz poder para a gente ter uma vida nova. O que nós precisamos fazer é perseverar no Senhor. Deus lhe abençoe. Não aceite essa ideia de que você é um caso perdido. Pelo contrário, você é um filhinho, você é uma filhinha, você é uma pessoa preciosa aos olhos de Deus. Por isso que eu estou aqui em nome do Senhor, e é por isso que você está aí, é por isso que o Espírito Santo colocou você aí, para que você ouça isso. Nessa hora Ele está dizendo assim, filho, filha, eu também não condeno você, vá e não peque mais. Vamos orar juntos? Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e nós Te louvamos em nosso coração, porque Tu és maravilhoso. Jesus veio buscar e salvar o perdido, e estamos aqui e Te pedimos, salva-nos, Senhor. Perdoa-nos e capacita-nos, para que nós vivamos os Teus sonhos, os Teus propósitos, e tenhamos uma vida feliz e vitoriosa, livre de toda maldade. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe toda a sua família e mantenha-se firme em Deus, porque não há caminho melhor do que este. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, tchau, a gente se vê.